Sua tarde tem mais informação. Sua tarde tem mais opinião. Super Debate. Temas bíblicos e temas atuais com os pastores e convidados especiais. Agora, Super Debate. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Super Debate dessa quarta-feira. Quarta-feira linda aqui em Belo Horizonte. Espero que também seja linda aí na sua cidade. E estamos aqui hoje para conversar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre divórcio. Dados que vêm do site do IBGE nos mostram que o número de divórcios, infelizmente, o infelizmente é por minha conta, não está no site, cresceu no Brasil em 75% nos últimos 5 anos. É impressionante. O site diz que os registros de divórcio no Brasil hoje são quase 140 mil casamentos cancelados por ano no país. E segundo dados do próprio IBGE, em 2006 o número não chegava a 80 mil. Então temos aí um aumento significativo no número de divórcios. Por que será que isso está acontecendo? Meu Deus, e o que fazer, né? Porque quando se pensa em divórcio, se pensa na falência de um contrato que foi feito, de um casamento, porque só há divórcio se há anteriormente o casamento. E por que acontece o divórcio? A Bíblia permite o divórcio, não permite o divórcio? O que fazer com as pessoas que passaram por essa circunstância? E se os dois são cristãos evangélicos e frequentam, por exemplo, a mesma igreja? O que fazer? Disciplinar esse casal? E o que fazer com os filhos que porventura tenham esse casal? Como é que a igreja pode acolher os pais, os filhos? Como a igreja deve tratar esse assunto? Bem, são essas e outras muitas questões que nós vamos discutir hoje, e para que possamos ter uma visão bíblica, e não somente bíblica, mas também jurídica sobre o assunto, nós estamos aqui com os nossos debatedores. O primeiro deles é o nosso convidado de todas as quintas-feiras, que hoje antecipou a sua vinda, o meu querido advogado Irlan Melo, que além de advogado, é pastor da Igreja Presbiteriana Pentecostal. Irlan, muito boa tarde, seja bem-vindo para tratar desse tema tão difícil, né, Irlan? Boa tarde, pastor, boa tarde aos ouvintes, aos debatedores. Realmente é um tema difícil, mas é um tema muito atual e que em todo o tempo, tanto na igreja quanto na sociedade, a gente precisa debatê-lo, e nada melhor do que aqui no Super Debate. Isso, vamos trazer luz, sobre esse tema para ajudar as pessoas, seja aquelas que estão passando por uma situação difícil no casamento, seja aquelas que já passaram, já estão divorciadas, ou seja aquelas que estão muito bem casadas e não querem passar por essa circunstância. Por falar em casadas e bem casadas, estamos aqui com o pastor Narciso Marques, que é líder do Ministério Casados para Sempre da Igreja Batista da Lagoinha. Mais uma vez nos ajuda a investirmos no casamento, pastor Narciso? Muito boa tarde, querido. Boa tarde, Giovanni, boa tarde, pastor Cássio, pastor Irlan, Paulette, aos ouvintes. Realmente é um tema desafiador, e na direção de Deus estamos aqui para trazer uma direção para aquelas pessoas que estão passando por esse conflito. Perfeito. E se existe um ministério chamado Casados para Sempre, é porque realmente o casamento tem sofrido muitos ataques, E, obviamente, eu imagino que na nossa sociedade, com esse ranço machista que a gente tem, talvez entre o homem e a mulher, a parte que mais sofre nos casamentos é a mulher. E nada melhor do que trazer a pastora do Ministério Mulheres em Ação da Igreja Batista da Lagoinha, Paulette Nunes, para nos dar a perspectiva feminina também dessa questão do casamento, e do divórcio. Pastora Paulette, muito obrigado por voltar aqui ao Super Debate, querida. Que bom, prazer estar aqui com vocês de novo. Bom dia a todos os ouvintes e aqui aos debatedores também. E como você bem colocou, Cássio, infelizmente a mulher é a que mais sofre, principalmente pós uma separação e o divórcio. Uhum. E nós sabemos que esse sofrimento gera na mulher muitas dores, e um sofrimento terrível na alma. Uhum. E nós temos percebido o quanto que as mulheres estão machucadas, feridas, principalmente pós uma separação e um divórcio. Pois é, eu até já encaminhei, porque pelo meu trabalho, eu sou professor, universitário. Sim. E já não foi a primeira vez, de eu perceber alunas que não estavam com bom desempenho Sim. nas minhas disciplinas, e nos horários de intervalo, onde aí eu tenho esse direito,
eu procurei, e às vezes eu sou procurado. Eu lembro que uma delas eu até encaminhei para a pastora Paulette, para o ministério, porque ela Sim. passou por um divórcio com filhos, ela tem filhos, e estava sofrendo demais. Eu falei, querida, procura quem entende do assunto, encaminhei para o Ministério Mulheres em Ação da Igreja Batista da Lagoinha, para procurar a pastora Paulette, todo o seu staff lá, toda a sua equipe para ajudar, porque realmente precisa de um conhecimento muito específico, precisa de um carinho muito especial para lidar com essas pessoas que sofrem. E elas sofrem muito, choram muito, né, pastor? Claro. E após uma separação e divórcio, eu sempre falo assim, que a mulher que passa por isso, o homem também, ele não vai, eles não terão uma área com dificuldade. Todas as áreas são abaladas. Todas as áreas. Todas. Então, vai ter a dificuldade financeira, a criação de filhos, vai ter o seu posicionamento agora, o que eu sou. Aqueles que são evangélicos vão ter problemas na igreja, muitas vezes. Então, assim, sofre em todas as áreas. É um sofrimento mesmo. E o quarto elemento do nosso debate é o ouvinte, aquele ou aquela que está aí do outro lado do rádio, né, muitos no seu horário de almoço, alguns outros levando seus filhos para a escola, buscando as crianças da escola, e estão aqui sintonizados, atentos ao nosso debate. E, obviamente, muitos estão até com o smartphone, né? Às vezes estão lá no seu trabalho ou estão à frente do computador e podem interagir com a gente. O Facebook é muito fácil, né? Você entra lá na nossa fanpage, Rádio Super FM BH, e digita sua pergunta ou seu comentário sobre esse tema tão quente que é o tema divórcio. É muito fácil. Se você quiser mandar uma mensagem, hoje eu estou com o jornalista Neliberto Rezende, que é o produtor do nosso programa, o diretor do nosso programa, aqui me ajudando nas mensagens. Você manda a mensagem pelo nosso WhatsApp, é bem fácil. 31 8793-8282. 31 8793-8282. Se você quer falar ao vivo também, você pode ligar aqui para o nosso telefone fixo, que é o 31 também, 3491-9001. 31 3491-9001. Giovanni Gamba, você percebeu como a minha memória está assim bem melhor? Antigamente eu não conseguia falar de qual telefone, Giovanni. Graças a Deus. E só para dizer, saúde, Giovanni. Amém. E outra coisa, a Priscilinha tá ligada, hein? Por que a Priscilinha tá ligada? Porque eu estou falando que eu estou enrolando muito para começar o programa. O programa já começou. Não fui eu, não, foi a Priscilinha. Você queima o filme da Priscilinha. Tomei um puxão de orelha da produtora ontem. Você tem que começar logo o programa. Já comecei, eu começo com o tema logo do início do tema. E para não dizer que eu não falei das flores, né? Essa questão do tema é muito, muito séria. Eu quero começar já com o Irlan, numa área, Irlan, que é uma área que mexe muito com os casamentos, que é a área material. Ouvi uma historinha infame outro dia, de que a mãe foi comprar uma boneca para a filha, queria comprar uma boneca dessas. Na época da minha irmã era a Suzy, agora acho que é a Barbie, né? Isso. E eu sei que eu sei disso. Você sabe, né? Tem duas e tem uma a caminho, né? 3. Ixi, vai ter boneca em casa aqui só. Aí a mãe foi comprar a boneca e viu as bonecas lá, tal. Tem Barbie isso, Barbie aquilo e tudo. E viu duas Barbies muito parecidas e queria comprar uma. Aí ela falou assim: quanto custa essa Barbie? A moça falou assim: custa, sei lá, R$100. Ah, bonita. Aí eu olhei a outra, e essa aqui? Parece muito. Falei assim, essa aqui custa R$300. Mas por que? As duas são tão parecidas, são tão bonitas. Não, porque essa aqui é a Barbie, essa R$100 é a Barbie casada. E a outra é a Barbie divorciada, que custa R$300. E a mãe falou: mas por que eu não estou entendendo? As duas são muito parecidas. Por que a Barbie casada é mais barata que a Barbie divorciada? Falou: não, mas é a questão do preço. Não, mas tem que ter uma explicação. Só porque ela divorciada custa mais caro? Falou: não, porque é o seguinte, a Barbie casada vai a Barbie. Agora, se a Barbie divorciada, vai a Barbie, vai o carro do Ken, a casa do Ken, todos os bens do Ken. Brincadeiras à parte, essa questão jurídica é muito séria na questão material, Irlan. É verdade. O que acontece após um divórcio na área material? Então, vamos lá. Só fazer só um retrospecto aqui, porque a nossa Constituição de 1934, ela estabelecia o casamento
como uma instituição indissolúvel, você sabia disso? A Constituição de 34. De 34. Só que o que acontece? A partir de 1977 é que nós começamos a introduzir a questão do divórcio no Brasil, né? A gente acompanhou esse debate, né, no Congresso. Isso, começou, por exemplo, com a questão da separação e tudo mais, até que agora, em 2010, acabou-se a figura, por exemplo, da separação judicial e a partir de agora você pode fazer o divórcio direto. Inclusive, por exemplo, para casais que não têm filhos, eles podem fazer, inclusive, o divórcio diretamente no cartório. Então Ou seja, simplificou o processo. Simplificou. Por isso que na matéria de capa, de início do programa, você está dizendo, né, que o número de divórcios aumentou tanto. Por quê? Porque a 75%. facilidade para se fazer o divórcio hoje é muito mais tranquila do que era no passado. No passado, você tinha que entrar com a separação, aguardar um ano, Sabe depois que eu tô entrar pensando direto também, com o divórcio. Você Sim. falando, não quero cortar teu raciocínio. Pois até não, pra- pois pra- não. Eu tive que fazer uma transferência de um imóvel e achei interessante porque no cartório agora, o cartório, não só o cartório de registro de imóveis, mas outros órgãos exigem a certidão de casamento sempre. E a certidão tem que estar atualizada coisa de um mês, me parece, ou 2 meses. Exatamente, no máximo 30 dias. Olha Por que que loucura isso? isso, né? Mas por que isso? Porque não se tem mais a garantia que dentro desse um mês essa pessoa vai continuar Olha que casada ou loucura não. que nós chegamos. Não é? Então, assim, por exemplo, dentro você está falando da questão do divórcio. No divórcio, você precisa definir essas questões patrimoniais. Isso. Então, nós estamos falando de uma situação que já aconteceu, que vai ter que ser resolvida. Mas a pessoa chega assim e diz, eu quero ficar livre desse traste na minha vida. Ele pode ficar com tudo. Isso pode dar um problema depois, né, Ilan? Porque no calor da discussão, a pessoa abrir mão de tudo. Como que faz? Normalmente não é bom você tomar uma decisão com base na emoção, em nada na vida, né? E nessa situação também é assim, você precisa ponderar. Por quê? Porque, principalmente quando você tem filhos, não é? Se você abrir mão de todo o patrimônio, você também pode estar prejudicando o seu filho numa situação. Mas ela pode como reverter essa. isso, a pessoa? Não, se fez o divórcio, se isso foi homologado, é impossível. A única coisa que pode se discutir depois, mesmo que tenha acontecido o divórcio, sabe o que é? A pensão alimentícia. Então eu digo hoje, eu não quero. Não quero, não preciso. Não quero, não preciso, fica com seu dinheiro. Mas aí no futuro acontece uma situação diferente e a pessoa começa a ter necessidade. Não tem aonde recorrer, Sim. pode recorrer no ex-cônjuge. Porque aí ela não pode abrir mão de um direito que é do filho, né? Nem Exatamente. dele ou Não, dela. nós estamos falando dele e dela. Do filho, não, ela não pode abrir mão. Tá. É um direito pessoal, personalíssimo. Inclusive, quem cuida disso durante o processo, quem avalia se está correto ou não, é o juiz em conjunto com o Ministério Público, ou seja, os promotores de justiça, eles entram para defender o interesse dos menores, entendeu? Eu estou dizendo o seguinte, o casal se separou e eles abrem mão da pensão. De um Para o outro. Entendi. E aí acontece, por exemplo, depois de um tempo, perde o emprego, tem uma doença, alguma coisa assim, e fica totalmente debilitado. Já ouvi vários casos em que a outra parte entrou com a ação e conseguiu a pensão. Pastor Narciso, o senhor trabalha no ministério que o nome é exatamente o oposto do divórcio. Exatamente. Né? Casado para sempre. Mas com certeza o senhor pega muitos casais lá que estão concretamente caminhando para o divórcio. Quais seriam as principais razões para divórcio, se o senhor pudesse eleger as 3 mais? Assim? Olha, a gente tem deparado nos últimos anos com casamentos, aquele famosa desculpa de compatibilidade de gênios, ou ele não tampa a pasta de dente, ou ele não guarda a toalha, ou o papel higiênico é dessa forma, aquilo acabou. Hoje a situação é muito mais séria, muito mais delicada. Mas, por exemplo, a intimidade do casal, o diálogo do casal, né? O tratamento do esposo para com a esposa, porque nós vemos lá em Efésios 5 que nós maridos, né, que somos casados, temos que amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. E quando você vai perguntar assim, como que era a igreja que Cristo amou? Ela estava manca, aleijada, desdentada, gorda, descabelada. E nós, como marido, temos que amar a nossa esposa. Eu amo a minha esposa, então eu tenho que aceitar a minha esposa do jeito que ela é. Como que ela está hoje? Se ela está depressiva, eu tenho que dar palavras de encorajamento. Se ela precisa de alguma roupa, eu tenho que dar, eu tenho que respeitar, eu tenho que alegrar a minha esposa para que eu possa amá-la do jeito que está lá em Efésios. Então é um motivo que muitas das vezes o marido não é mais gentil, não abre mais a porta do carro, não leva uma flor,
Flor, não tem tempo para isso. Então nós precisamos resgatar. Então pode ter até 180 mil divórcios por ano, mas compensação se casa 200 mil. Então O povo ainda continua casando. É uma instituição que Deus que criou, né, que Deus que abençoou, então ele é para ser vitalício. Até porque quem está nos ouvindo, os solteiros precisam ouvir também. Sim. Porque a hora que ele dizer sim, ele tem que ver que ele tem compromisso, tanto ele quanto ela. É muito sério, né? Porque eles vão para os casamentos, às vezes, não fazem um curso de noivo, quando nós temos na Lagoinha, escola de noivos. Casa porque a mulher engravidou. Exato, antecipa, né, processos que vai refletir lá na frente, mas o curso, como o senhor citou aí, pastor Cássio, Casados para Sempre, nós deparamos com casais divorciados. Eles vão divorciados. Já vão fazer divorciado? Tem muitos casais que vão fazer o curso divorciados e no final do curso eles vão procurar lá o fórum para reaver. Que maravilha. Eu me lembro que um casal, um marido me procurou na casa pastoral e falou assim, olha, eu estou dando uma pensão para minha esposa, mas eu estou morando com ela. Como é que o senhor pode resolver? Eu falei, querido, isso é só no fórum, só o juiz que tem condições de reverter. Até porque se você está dando dinheiro para sua esposa dentro da sua própria casa, a princípio não tem nem problema nenhum. Né? Mas nós temos visto assim, quando nós falamos de casais crentes que se casaram, o divórcio não pode ser feito como aí fora é feito. O padrão nosso é outro. O padrão do mundo é um e o do nosso é outro. Né? Então nós temos que caminhar um pouco mais, caminhar mais 1 milha, 2 milhas. Para isso nós temos a igreja, os pastores, rede da família, para aconselhar e mostrar um caminho, porque às vezes estão se perdidos. Né? O Paulete, o pastor Narciso falou um negócio interessante, eu acho legal, porque ele puxou logo, quando eu perguntei causas do divórcio, ele puxou logo para a responsabilidade masculina. Sim. Um homem que não é gentil, que não é paciente e tal. Então vamos lá. Mas tem as mulheres também. É isso que eu quero. Vou deixar então a mulher falar. Sim. Quais as causas que você imagina que são de responsabilidade feminina para o divórcio? Porque normalmente parece que é mesmo, que é o marido que não ama, o marido que trai. Mas não é possível, tem casamento aí que a mulher é responsável. Eu acho que antigamente havia uma culpa maior em cima do homem, né, do marido. Mas hoje, infelizmente, a mulher está quase com a mesma parcela. Os relacionamentos têm se acabado por dificuldade de ambos. As mulheres, eu acho que o momento que nós vivemos e a sobrecarga que a mulher hoje tem, profissional, tem pesado demais, não só na vida conjugal, mas em todos os sentidos para a mulher. Perfeito. E essa sobrecarga tem impedido que a mulher seja aquela esposa adequada ao marido. Porque a palavra nos orienta a isso. Que a esposa, ela é aquela auxiliadora idônea. Então é aquela mulher que caminha no mesmo nível, debaixo da mesma missão do marido. E se ela tem essa sobrecarga, se ela está cansada, ela não vai conseguir fazer tudo como deveria fazer. Então, hoje, eu acredito sim que a mulher tem contribuído muito para as separações, os divórcios, e pela negligência do papel dela, das funções dela enquanto esposa. Né? E essa mulher, ela tem deixado a desejar no cuidado do marido, no cuidado para com os filhos, na vida sexual ativa. Isso tem sido um problema enorme. Mas essa questão de diferença de libido é muito séria, né, Paulete? Porque homem e mulher, graças a Deus, são diferentes, né? Sim. E embora tenha uma turma aí querendo dizer que não é, mas pelo amor de Deus. Então, assim, a diferença de libido também. Porque o homem, às vezes, não só por uma questão social, até por uma questão, talvez, biológica, hormonal, ele tem um timing diferente do timing da mulher, né? Sim, tem. Mas nós, voltando para a palavra, nós não somos... não temos desculpas por isso. Eu acredito, se um casal está casado, os dois têm que ter essa sintonia, tem que ter esse acordo. O pastor Marcos falou ainda há pouco do diálogo. Nós sabemos que uma das coisas que tem atrapalhado muito o relacionamento conjugal hoje é a falta de comunicação. Isso. O casal não conversa. E nós sabemos que a comunicação é que vai ajudar a resolver qualquer problema. Perfeito. Se eu tenho um problema na área financeira, eu preciso de conversar. Não, se eu tenho na área sexual, eu preciso de conversar. E eu acho que um problema é também o seguinte, que às vezes está com esse problema grave na comunicação e acha que o sexo vai resolver. Sim. Entendeu? E, gente, se sexo resolvesse, prostituta é a pessoa mais bem resolvida do mundo.
Porque tudo ela acha que resolve com sexo. E aí vai se calando, o que tem que ser discutido, conversado. Chega uma hora que a bomba estoura. Sim. Não é? Sim. E eu não quero que a bomba estoure aqui com os meus ouvintes que estão mandando muitas perguntas e eu não li nenhuma. Não vou direcionar, viu, Irlan? Inclusive, a não ser que seja muito jurídica, né? Eu vou encaminhar para o Irlan, mas você também, na condição de pastor, também você interage aí e vai respondendo. Inclusive, só esclarecendo para os ouvintes, que a Paulette está falando aqui, então o pastor Marques é o pastor Narciso. Eu esqueço de falar que ele é o pastor Marques. Então, que se fala pastor Marques aqui é o pastor Narciso que está junto aqui. Pastor Melo é o pastor Irlan. Esse homem pródigo, né, um homem que já tem 4 filhos e caminha para uns 15. Não parou. Vamos lá, perguntas. Vamos começar aqui. O nosso WhatsApp está chegando perguntas e o Facebook também. A Ana Paula Leal diz: boa tarde, eu sou divorciada e me casei de novo. Isso é pecado para a lei de Deus? Eu sou casado, inclusive, com um obreiro e estamos firmes na igreja. Começou com pergunta fácil, vocês perceberam, né? Já começou com recasamento aqui, que é um tema difícil. E aí, senhores e senhora? É muito prematuro a gente falar se é pecado ou não é pecado. Tem que ouvir a história dela, o que aconteceu. Então nós não podemos falar que é pecado ou que não é pecado. Qual a situação que aconteceu com eles. Como muito foi pouco. esse primeiro casamento, nós né? precisamos saber que eles eram crentes, qual a razão não eram do crentes. divórcio? Exatamente. Ela pode mandar para nós aqui um e-mail e a gente vai orientá-la. Meu e-mail é narcisomarques@lagoinha.com. Então pode mandar, a gente vai estar avaliando melhor. Mas a gente já pode dar um esclarecimento. Pois não, né, Paulo? Cássio? Novo casamento. Qual que é a base bíblica que nós temos, né, na palavra para uma pessoa que divorciou e pode se casar de novo? É só uma questão, né? Por causa de relações sexuais ilícitas. Em Mateus, nós vamos caminhar em Mateus 10, 19, nós vamos ver a única situação quando Jesus é confrontado, né? E é perguntado isso para ele. Então, um novo casamento, biblicamente falando, é só se houve adultério. Certo. Né? Então eu vou complicar. Pode complicar. Né? Aí eu quero saber até a posição do Irlan também sobre isso. Eu conheço casos, por exemplo, que a pessoa casou, teve contato físico, depois descobriu que o cônjuge era louco de jogar pedra, com CID e tudo mais. Doente mental, assim, de gerar problemas da integridade física do cônjuge. E, inclusive, essa pessoa era católica romana. É católica romana. E o bispo cancelou o próprio casamento. Esse caso aí, a pessoa não poderia casar de novo? Juridicamente, sim. É um erro em relação à pessoa, né? Porque acontece muito. Eu já vi um caso, por exemplo, que a pessoa era sim, mas tomava remédio. Aí quando ela casou, ela resolveu parar de tomar o remédio. Aí ela pirou. E aí anulou. Aí é um caso de anulação do casamento. Não é nem um caso de divórcio. Ah, entendi. Entendeu? Juridicamente você anulou o casamento. É como se ele não existisse. São raríssimos os casos, mas essa é uma das hipóteses. Outra hipótese, você se casa com o assassino ou a assassina de uma pessoa da sua família que você não sabia. Juridicamente? Juridicamente também é uma situação que você pode anular o casamento. Mas não é divórcio? Não é divórcio. Esse caso que você colocou, Cássio, a pessoa não é uma pessoa evangélica. Não. Né? Então, não. tem outra ressalva aí, né? A palavra, nós temos que estar atento à nossa vida antes e depois de Cristo. Agora, então, interessante, Paulette, que eu estou pensando aqui, a Igreja Católica Romana, assim, às vezes a gente tem a gente já tem um ranço com a Igreja Católica, mas algumas posições da Igreja Católica são muito mais firmes do que as igrejas evangélicas. É verdade. Com relação a aborto, com relação a divórcio, há muito mais firmeza. Porque às vezes parece que o evangélico também abre muita porta para algumas questões na área ética e moral, né? Nesse tema que nós estamos falando agora, eu deparei com uma situação outro dia que o marido fez questão de trair a esposa para... Dar razão para o divórcio? Dar razão para o divórcio. Misericórdia. Então nós temos que avaliar algumas coisas, porque Deus fala, como o Paulette acabou de falar aqui em Mateus 19, que Jesus está dizendo que não pode separar, que Deus, em Malaquias 2,16, que Deus abomina, Deus odeia, repudia, tem nojo do divórcio.
Então nós temos que tentar, nós estamos falando para o casal crente, e aquele que ainda não tem o entendimento, ele ainda pode ter o casamento resgatado também. Mas existe algumas situações que a pessoa cria e fala, não, mas eu já traí minha esposa, então eu tenho direito de separar. Meu irmão, mas aí no seu é caso, a parte lesada, não é isso? você não pode casar mais. Porque você que traiu. Exatamente, não tem respaldo bíblico para casar novamente. Porque você falou foi isso, né, Paulette? Que a parte que é prejudicada... Sim, pode. Foi você que falou? Se não foi, você pode dizer. Foi da outra vez, lembrei. Da situação criada, que a pessoa cria a situação para o outro. Sim. Como é que é o negócio? Gente, eu fiquei chocado com isso. O que o Marcos colocou, infelizmente, isso tem acontecido muito mais do que a gente imagina. Porque se a pessoa já está com essa intenção, ela vai ir para um ato sexual, né, fora do casamento, para poder justificar que aí ela pode casar de novo, né? Então, isso vai incorrer em vários problemas. Eu até questiono se essa pessoa realmente teve uma experiência real com Cristo. Perfeito. Né? Porque ela está agindo premeditadamente, expondo a sua vida, o seu casamento, a sua família. Será que ela teve uma experiência real? Porque quando nós vamos para as cartas de João, a palavra fala que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de novo, ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. Perfeito. E como o Marcos colocou aqui, no Evangelho de João fala sobre a questão dessa única situação que nós entendemos para a ida de um novo casamento, em todo o tempo, a palavra, ela exalta o casamento, porque Deus o fez assim. Né? Mas então nós estamos falando aqui do divórcio e daquilo que é possível para um novo casamento. Né? Mas, desde o início, a vontade de Deus é que o homem não ficasse só, constituísse família e permanecesse casado. Mas, como você começou falando aqui hoje, há divórcios. E tem aumentado. Então, como nós, principalmente como a igreja, vamos nos posicionar e ajudar a essas pessoas. E a minha preocupação maior, Cássio, tem sido com as pessoas que já são vítimas dessa situação. Perfeito. Que não são poucas. Eu já comentei aqui, eu estou direto no ministério, nós atendemos na minha porta. Não para. Incrível. O meu telefone não para. Tamanho número de mulheres vitimadas após uma separação e divórcio. Não estou dizendo que é só o homem que faz, não. Né? Infelizmente eu falei aqui que a mulher hoje tem feito tanto quanto. Mas o sofrimento, né, de uma mulher que passa por isso é grande demais. Tanto é grande que estão inúmeras as questões aqui. Eu tenho que chamar o intervalo, que eu já passei do horário. Hoje não estamos sentindo o tempo. Eu quero, antes de chamar o intervalo, deixar uma questão aqui. Eu queria que o Irlan comentasse. Nessa situação, Irlan, que a gente mencionou passando aqui rapidamente, por exemplo, a mulher quer divorciar e ela sabe que ela é crente. Ela sabe que, biblicamente, para ela poder recasar, é só com o adultério. E ela cria uma situação para o marido trair. Ele sabe que o marido tem um fraco por tal tipo de mulher e tudo. E ela monta um esquema com alguma garota de programa, não sei. Não é? E para fazer... Sabe, criou uma armadilha para o marido cair. E o marido cai. E aí ela aproveita a circunstância e sai de heroína na fita. E o marido de vilão. Só que depois, né, no processo de divórcio, aí ela vai ficar com os filhos, fica com a casa, fica com tudo, e ele vai ser excomungado da igreja, escorraçado, porque é o traidor. Mas depois no processo o marido consegue descobrir pelo, mensagem dela no celular, o contato dela com essa garota de programa e tudo, e consegue depois provar que ele foi vítima de uma armadilha. Será que ele vai conseguir reverter, não digo o divórcio, mas para reverter pensão, guarda de filho, essas coisas? Você me responde depois do intervalo, tá joia? O intervalo é rapidinho, a gente já volta com o Super Debate. Super Debate. Super Debate. Estamos de volta com o Super Debate. Hoje eu estou aqui com o pastor Irlan Mello, o advogado e pastor Irlan Mello, a pastora Paulette Nunes e o pastor Narciso Marques, conversando sobre esse tema tão rico e tão difícil que é o divórcio. E eu deixei uma pergunta antes do intervalo, mas antes do Irlan responder a pergunta, eu vou colocar na linha aqui um ouvinte que ligou, Leone Lopes Ferreira, que ela está ouvindo a gente. Boa tarde, Leone, tudo bem? Boa tarde, pastor. Tudo jóia?
Tudo, mais ou menos. tudo Mais ou bem, menos. graças a Deus. Tá lutando aí, né? Então compartilha com a gente aí o que você tá passando, né? Compartilha com os nossos ouvintes e com os nossos debatedores aqui. Pode fazer sua pergunta, sua colocação, querido. Pastor, eu sou membro da Igreja Batista da Lagoinha. E há 7 anos atrás eu fiz a escolha de um jogo desigual na minha vida, que hoje eu sofro muito com isso. Ele é usuário de drogas, já tentou me matar 3 vezes durante os 5 anos e 7 anos de casamento. Ele tem 3 queixos registrados na polícia contra tentativa de homicídio contra a minha pessoa. E tem 6 meses que a gente está separado. Eu tive que abandonar minha casa, meus móveis, Matheus Leme, abandonar toda a minha vida. Meus sonhos, meus planos foram todos destruídos. Meu Deus. E hoje eu estou morando em Vespasiano, de aluguel, muito precariamente. Tive que abandonar tudo. E amanhã eu estou aqui decidida a ir buscar o meu divórcio, correr atrás do meu divórcio. Sei. E ser feliz vivendo para o Senhor. E se Deus tiver alguma coisa de melhor para mim futuramente, por que não tentar ser feliz diante de tanto sofrimento que eu já tive? A minha pergunta fica, o que eu devo fazer, se eu posso pedir o cancelamento desse casamento, ou recorrer mesmo ao divórcio? Você tem filhos, Leone? Futuramente eu possa vir a casar de novo. Você tem filhos? Não tenho filho com ele. Vou deixar com os debatedores aqui então. Pastor Marques. Boa tarde, irmã. Leônia. Leônia, Tarde, Deus te abençoe, Leone. querida. Aqui é Marques do Casados para Sempre, na Lagoinha Sede, tudo bem? Amém. Tudo bem, pastor. Olha, filha, eu não sei só a disponibilidade. Eu gostaria, assim, se fosse possível, hoje à tarde, se você quisesse dar uma chegadinha ali na Casa Pastoral, na Pitangui 527, para ouvir um pouco mais da sua história. Porque aqui no ar fica muito limitado o tempo e algumas questões pessoais. Se você pudesse estar conosco ali, a gente gostaria de ouvir você. Porque você, como membro da Lagoinha, como conhecedor da palavra de Deus, é uma situação para um respaldo para um novo casamento, sabe? Porque a palavra de Deus fala lá atrás, ainda que você sofreu agressão, até risco de morte, tem essas ocorrências, que fala na saúde ou na doença. Eu não sei até onde que entra essa questão do seu esposo estar doente, né? Até onde você procurou... É o marido dela. Até onde, exatamente, quando você falou na saúde ou na doença, até onde o seu marido está doente. Você procurou ajuda na época e começou os problemas? Pastor, ele já passou por umas 10 clínicas de recuperação, inclusive o Credec da Lagoinha quis interná-lo, ele não quis. Ele não é convertido ao Senhor, ele é convencido. E então, assim, eu cansei de viver em clínicas de recuperação com ele, de viver com ele dentro das igrejas e ele não querer saber de Deus, só mesmo das drogas, e me fazer sofrer muito, mas muito mesmo. Que hoje eu estou viva pela misericórdia e graça de Deus. Ele hoje continua na dependência química ainda? Pelo que eu estou sabendo, tem mais ou menos, não tem 30 dias que ele está numa clínica em São Joaquim de Bicas, mas eu não confio mais, eu não acredito mais. Qual a idade do seu marido, irmã? 44 anos. Ok. Pois eu estou à disposição para te ouvir mais, até para dar uma orientação, sabe? Se você tem disponibilidade? Hoje tem sim. Que hora você poderia estar lá hoje? Umas 4 horas, por exemplo? Rua Pitangui, né? 527, ali próximo à pizzaria da igreja, ali próximo à igreja. Esse ano que é. Às 16 horas eu posso te aguardar? Pode sim, pastor. Então tá bom, estarei te aguardando e aí nós vamos conversar e poder chegar assim numa direção de Deus para você, para o seu caso, tá bom? Olha, pastor, eu já busquei essa direção do Senhor, sabe? Já busquei bastante choro, lamento, pranto. E a direção que Deus me deu é ser feliz, ser feliz.
Ô, Leone, Como amanhã eu estou buscando, amanhã eu estou indo buscar o meu divórcio, eu queria mais orientação de pastores mesmo. Ô, Leone, você mencionou um negócio no começo aí, eu queria até que a Paulette também comentasse. O primeiro Fala passo... com a pastora Paulette, que eu sou da célula, estou integrada na célula da pastora Marlene. Ah, sim. Como vai, minha linda? Tudo bem? Querendo pastora. melhorar, né? É. Olha, viver do jeito que você está vivendo não tem condição, né? Não existe possibilidade. Não tem. Eu acho que a questão aqui não é nem a questão de ser feliz. Você colocou uma coisa aqui no início que a gente logo se preocupa, eu acho que é até peculiar a gente colocar isso, entrarmos num casamento em julgo desigual. Isso é muito sério. Isso, para nós que conhecemos a palavra, é ir por um caminho de escolher um caminho errado, né? Porque é uma desobediência aos princípios e orientações da palavra. Então, você conhecendo a palavra, você infelizmente errou, porque você buscou um homem que não era convertido ao Senhor e entrando num jugo desigual. Há consequências, né? Há consequências pesadas sobre isso, né? Está pagando. Mas é importante que você agora entenda que é importante mesmo você se arrepender por isso, porque você pecou contra Deus, contra os princípios da palavra de Deus. E eu estou querendo mencionar isso, não é para trazer peso sobre você, mas nós precisamos arrepender pelos nossos pecados e principalmente eu sei que tem muitas pessoas nos ouvindo que buscam pessoas que não professam a mesma fé e a palavra nos fala com relação a isso. Se a gente caminhar aqui, julgo desigual, há vários versículos que falam não entre no julgo desigual, não há comunhão entre luz e trevas. E se nós casamos os dois, né, marido e mulher no Senhor, nós já temos lutas, principalmente quando a gente escolhe, né, um que não professa a mesma fé. Então, esse cuidado nós temos que ter. Agora, mediante o que você está vivendo, não tem como você continuar casada hoje. Não tem, né? não tem. Agora, não tem. eu quero deixar uma coisa clara aqui. Uma coisa é o divórcio e outra coisa é um novo casamento. Base para um novo casamento, você tem que ter cuidado porque você não tem. Né? Então, você partir por um divórcio, mediante esse quadro que você colocou e que o pastor Marques vai estar te ajudando mais, para nós até compreensível. Mas um novo casamento, cuidado. E, infelizmente, hoje, muitas pessoas vão para um divórcio já consciente que vão se casar de novo. E base bíblica não é para todo nível de separação e de divórcio. Então, como você já cometeu um erro, minha linda, não vá querendo cometer um outro, tá bem? Leone, eu quero te agradecer demais pela sua ligação, tá joia? Hoje você encontra lá com o pastor Marcos, a equipe dele. 16 horas ele está confirmando aqui, tá bom, querida? Que Deus te abençoe, viu, querida? Amém, pastor. Tá, Deus abençoe a todos. Amém. Continue nossas orações, tá, querida? Gente, a paz, Senhor Jesus. A paz. É situação difícil, né? Muito difícil essa. A né? pastor Paulette está falando uma coisa que eu estou pensando aqui. Às vezes, pastor, não sei se já aconteceu com o senhor, mas eu já vi casos, já até aconteceu comigo, do casal que chega até você e você percebe que aquela união não é de Deus. Por quê? Porque um está no mundo ainda, está se casando por algum outro interesse, e você orienta a pessoa e fala, olha, ore um pouco mais, pense um pouco mais, e aí depois a pessoa, ela vai, se casa e passa um tempo, ela está te procurando de novo porque quer se divorciar. Quer dizer, não tomou a decisão correta no momento oportuno, e agora, como é muito fácil, né, quer tomar a decisão de se divorciar. Por isso que é muito importante a ovelha, todos nós somos ovelhas e precisamos de ser pastoreados, né? E mais do que isso, não vai adiantar ter um pastor que ela não ouve. Precisa de ouvir o pastor. É verdade. Não é? Porque quando a gente ouve, é como pai e mãe, a gente obedece e não vai cometer os erros, vai ser resguardado, protegido, né?
Perfeito. Bom, eu tinha deixado uma pergunta aqui, Irlan, antes do intervalo. Será que eu lembro? Mas não, eu tô lembrando. Ele já me conhece, ele sabe que eu esqueço. Mas o Irlanda, é porque eu tenho até uma dívida aqui de divulgar. Nós temos um congresso em novembro agora, que vai ser na Igreja Batista Central, chamado Todos os Povos Te Louvem. Vai ser muito bom, vai ter muitos cantores, a Nívia aqui de BH, Juliano Som, a Laura Sogueres, vai ter muita gente boa aqui cantando, não é? E todos eles envolvidos com missões. E nós estamos dando um par de ingressos para ouvintes da gente toda semana. E basta entrar no site, né, lá na fanpage do Povos e Línguas, Movimento Povos e Línguas, e responder uma perguntinha muito fácil. Essa perguntinha aqui é tranquila demais. A pergunta é o seguinte: qual é o país do mundo que é um país do mundo, é óbvio, né? Se é um país, é do mundo, né? Qual o país que adora a vaca? Que a vaca é um animal sagrado, né? E é reverenciada. Então é muito simples, entra lá, vai responder. E se eu falar aqui, eu ganho ingresso? Não, você vai ganhar uma repreensão do pastor Cássio, que não conta, não. Quem quiser souber, entra lá, entra na fanpage, vai entrar em promoções, coloca lá o nome. Eu achei que tava valendo. Mas vai ganhar um par de ingressos para os 3 dias do congresso, 13, 14 e 15. Vai ser um congresso muito legal de missões e adoração. Então você entra lá e vai ser muito legal. Eu tenho certeza que você vai ter toda a chance de ganhar. Semana passada quem ganhou foi a Carolina Desirê. Vamos ver quem vai ganhar essa semana. Na sexta-feira a gente avisa aqui, tá joia? Bom, Irlan, vamos lá. A pergunta era: a esposa queria se divorciar e sabia que para se recasar, então a tese dela era o quê? Eu quero ficar livre dessa coisa na minha vida, mas não só livre, eu quero recasar. E já sabendo que o pastor Paulete colocou muito bem aqui, que a única possibilidade seria por adultério, traição, eu vou fazer o serviço completo, eu não quero só ficar livre dele, eu quero criar também a possibilidade de me recasar. E ela arma para ele uma possibilidade. E depois ele separa, perde a guarda dos filhos, tem que pagar pensão, tudo mais, mas por circunstâncias da vida descobre a armação. E consegue provar, começar a celular. Ele vai conseguir reverter alguma coisa com essa prova? Então, vamos deixar claro uma coisa. O fato de uma das partes ser culpada no divórcio por traição, ou por agressão, ou por qualquer motivo, não tira dela o direito da divisão do patrimônio. Ah, não? Não. E também não existe isso, por exemplo, que as pessoas às vezes têm um imaginário popular, ou então é aquela questão de lenda urbana, né, das pessoas falarem assim: se sair de casa, perde o direito. Mas é dito isso. Não sai de casa não, porque senão você perde o direito da casa. Não existe nada disso. Perde não? Não. Mas nem em relação à guarda, não existe isso. A questão é o seguinte: quem define a guarda dos filhos e a restrição ou não de acesso do outro, porque, por exemplo, nós vimos no caso daqui da ouvinte que é a questão de agressão, não tem filhos, não vamos imaginar que tivesse, e ele fosse agressivo, o juiz pode impedi-lo de ter acesso ao filho. Maria da Penha. Lei Maria da Penha, inclusive tem restrições territoriais e tudo mais. Mas assim, nesse caso específico, o que poderia ser feito é que se ele no futuro conseguir provar que isso foi uma armação, ele poderia entrar com uma ação de indenização por danos morais. Ah, cabe isso então. Caberia, né? Porque ele foi ofendido na sua honra. Pode ser que isso pode ter sido exposto na igreja. Sido exposto em várias situações e tal. Agora, isso não tem não afeta em nada em relação à divisão do patrimônio. Isso pode ter influenciado na decisão psicológica dele, e aí ele pode alegar isso, aí seria a sua tese, por exemplo, que por conta dessa circunstância ele ficou abalado e abriu mão, por exemplo, Sim. de um imóvel que deveria ter sido dividido. Então ele poderia entrar com uma ação para tentar reverter isso. Perfeito. É uma possibilidade. Mas perder guarda por causa disso, perder questão de pensão ou patrimônio porque uma das partes é culpada, a lei não tem mais nada em relação a isso. E na área religiosa, com relação à igreja? Se a gente descobre, nós pastores descobrimos que a irmã, né? Estou falando da irmã, poderia ser o irmão que criou a situação para a esposa trair. O que a gente poderia fazer numa situação dessa? Além de dar uma pastoral daquela boa na cajadada? É uma cajadada, né? Eu acho que passou o tempo, né, Cássio? Eu acho que com ele sofreu, ele teve um sofrimento, né, que
provavelmente não vai ter como mexer nessa situação mais, dependendo da posição de ambos, eu acho. Agora, a igreja é muito severa, né, Paulette e Marques e Irlan, com relação aos crimes, aos pecados dessa área. Conotação sexual, né? Assim, às vezes, aí é uma opinião, tá, do Cássio aqui, mas às vezes, assim, a pessoa é uma corrupta declarada, Sim. faz uma série de coisas, mas quando é pecado no casamento, aí leva na frente da igreja, mas faz uma exposição pública, sabe? Ele traiu e tudo. Eu não sei, gente. Eu só lembro de um texto bíblico, que é o expôs publicamente ao desprezo, mas está falando de Satanás na cruz. Porque fora isso, há certas situações na igreja que a pessoa é exposta. E me parece assim que há certas situações. Isso pode causar até constrangimento, questão de dano moral e tudo mais. Agora, rapidinho, só voltando nessa situação que você falou, eu fiquei pensando o seguinte: tudo bem, ela armou o flagrante e tudo mais, mas a pessoa quis, né? Sim. Não existe algo irresistível. Se a pessoa falar não, é não. Então, assim, é uma lembrei de situação. José, né? José do Egito, Pois é. Na hora que Cássio falou, eu lembrei de José, né? As roupas ficaram na mão dela, né? E pronto. Ele correu. Não é? Então, assim, agora, entre aspas, os crimes ou os pecados do colarinho branco, então, não são expostos, pastor? E os outros são. Mas realmente. na igreja ligada à imoralidade, à prostituição, né? É pecado. Isso Claro. é pecado. Né? O resto você trata mais ou menos, na maioria. Né? É pecado, mas nessa área é muito mais pesado. É uma severidade, né? Na verdade, nessa área, queremos justiça, não há amor. Né? Nessa área. Nos outros a gente vê amor e não vê justiça. Nessa área você vê justiça e não vê amor. Eu vejo que a palavra de Deus é muito clara. Aquele que está de pé tem que vigiar, esforçar, né, para que não venha tropeçar, não venha cair. Se é um líder de igreja, se é um líder de um ministério que cai numa situação dessa, infelizmente a própria situação, né, vai expor aquela situação. Aí vem a família também, que sofre, os amigos, principalmente o ministério. Quando é um irmão que está lá só no banco da igreja, ele é tratado, buscamos assim, uma reconciliação, perdão, né? E nós sabemos que, como a Paulette falou, é pecado. Roubo é pecado, adultério é pecado, agressão é pecado. Então nós temos que ser aquele marido que ama a esposa. E a esposa sabe que edifica a sua casa. Então, dentro desse contexto, vamos caminhando com as rugas que houver dentro do relacionamento, mas vamos caminhando. Né? Vai fazer 20 anos, 30 anos, 40 anos de casado, os filhos crescem, vem os netos. Né? Com as rugas e com as rusgas, né? E com as rusgas também, né? Com os dois, porque o tempo traz. Isso. Há um ouvinte da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela é casada há 4 anos e recentemente descobriu que o esposo a traía. É o que ela fez, ela também traiu por raiva. Ai, meu Deus, olha o que ela diz. Aí o abismo chamou outro abismo, né? Devo dizer que o traiu ou seria o divórcio a solução? Ela deve confessar para ele que traiu e continuar casada ou deve buscar o Olha, nós divórcio? precisamos resolver. Coisa mal resolvida vai incomodar lá na frente e precisamos restaurar. Aí precisa ouvir os dois. Se ela quiser, manda um e-mail para nós, a gente faz um contato, marca um horário de qualidade, de tempo, a gente vai ouvir os dois. E se Deus, na direção dele, vai trazer uma cura nessa área deles aí, que deve estar sofrendo os dois, né? Mas eles são... ela é evangélica. Isso. Pois é, e já procurou a liderança dela? Deixa eu ver aqui. Né? A liderança Com a dela igreja. sabe do ocorrido? A igreja ela até mencionou aqui, né? Então talvez você procurar a liderança, Sim, né? sim. Para tratar disso. Meu Deus, são muitas participações. Sou divorciada há 4 anos, infelizmente traí minha esposa. Eu busco por 3 anos se reconciliar, mas ela ainda não aceita e prefere o divórcio. Hoje, inclusive, ela já está namorando uma pessoa, até de outra religião. Será que eu posso me casar novamente perante a Bíblia? Eu traí a esposa, diz o ouvinte. Tentei reconciliar, ela não quer, a esposa está namorando outra pessoa de outra religião e esse ouvinte quer se casar novamente. Ele tem base bíblica? Se ele que traiu? Difícil, hein? Quer falar, Marcos? Quer pôr o grilo, Michele? Não, achei que eu ia falar. Eu vejo que se ele foi o causador do que ele está passando agora, as consequências ele vai ter que arcar com ela.
a gente precisa ouvir, ver a situação que for. Mas normalmente não tem respaldo para o novo casamento, porque ele foi o causador. Mas ele falou que ela está namorando. Não, A gente mas não sabe o padrão desse Também namoro. Que ele, tá tentando, que ele tentou, né? Não Ele sei até tentou, que mas ponto ele está precisamos- tentando, né? Como Mas é que se foi. ela, por exemplo, esse namoro redundar aí sei lá, num relacionamento sério, ele pode dizer assim, agora ela me traiu também? Aí vai naquele caso que nós começamos aqui. A pessoa às vezes provoca uma situação, consciente ou não, como falou, o José não se submeteu àquela investida Da da mulher de Potifar. esposa, né? E nós temos que ser forte. Agora, podemos cair, aquele que não tem pecado, a Bíblia fala que é mentiroso. Todos nós podemos ser tentados, mas nós temos que ter um propósito com Deus. Então precisa só ouvir essa pessoa. Assim, através daqui do microfone para falar, ela pode casar novamente, é muito E prematuro eles para não mim estão falar. divorciados ainda, né? Olha, Melhor Pelo que ele saber, né? colocou, Parece não, que não, não. é divorciou, né? divorciada há já 4 anos, divorciado. 4 anos de divórcio. Tá. Pastor, você sabia que, por exemplo, no programa Minha Casa e Minha Vida, existe uma cláusula específica que se houver divórcio, o imóvel fica com a mulher? Isso Você já ouviu falar? eu tinha ouvido falar. Interessante, né? Existe essa situação. Então, assim, a lei, de certa forma, tenta amparar, né, a parte mais frágil em determinadas circunstâncias, né? Mas a gente vê, por exemplo, que e muitas vezes, e a gente está falando aqui sobre divórcio, a questão, mas a gente tem que ter uma preocupação muito grande com os filhos. Porque os filhos são os que mais sofrem numa situação dessa, porque muitas vezes a mulher ou o marido, elas utilizam os filhos para atingir o outro. Isso. E aí, Fala assim, com seu pai. eu não posso pegar, eu não posso ficar com ele, se você não fizer isso, não vai ter acesso, fala com seu pai, ele que Boa resolve. pauta, tem alienação parental. Alienação parental. Nós podemos depois É. tratar sobre esse assunto É uma também, pauta porque séria. é muito interessante e importante. Eles ficam totalmente egoístas nessa hora, né? E usam os filhos E para as crianças que sofrem, né? gente? ferir, e eles não preocupam com o sentimento, com o coração ferido daquele filho, que vai se tornar um adulto, vai se casar e vai ter problema, porque... Traz isso, né? Exatamente. Inclusive, Helena Dias, nosso ouvinte, até colocou isso, olha. Acho que o divórcio, quem mais sofre são os filhos. Eu estou certa? Certíssimo. Sim. Certíssimo. É. As crianças não têm culpa de nada, né? A Flaviane Dias, gente, eu ia deixar considerações finais, falta 1 minuto e meio, mas deixa eu colocar, porque são tantas perguntas que chegaram aqui. Sim. Flaviane Dias, bairro Florença, diz, estou passando por um processo de divórcio. Quero saber se depois do divórcio eu poderia me casar novamente. Vamos ter que fazer um programa sobre recasamento, gente. É bom, Cássio, Tem só que para ver o colocar caso as dela, questões ligadas ao novo casamento. Uhum. O que pode, quem não pode, né? Perfeito. Então, vou fazer o seguinte, olha, eu quero... falta 1 minuto, então quero agradecer vocês. Amém. Né? Tá? Vamos tentar marcar um outro para a gente conversar sobre essa questão. Olha, a alienação parental é muito legal também, porque Sim. o que acontece com o filho depois do processo, com os filhos, discutir também a questão de recasamento, a discutir também a profilaxia, para evitar o divórcio. Vamos fazer um programa Podemos aqui. falar também sobre guarda compartilhada. Perfeito. E tem muito tema, então, envolvido. Então, gente, né, hoje vai ser só mais um de muitos que nós vamos ter que fazer para a gente Ok. né, fazer programas que continuem edificando nossas vidas. Obrigado, Marcos. Obrigado, Helena. Nada, foi um Obrigado, prazer, Paulette. pastor. Prazer, Cássio. E se os ouvintes também podem me mandar um e-mail, irlan@oseuadvogado.com.br, que eu posso tratar desse tema com eles com maior liberdade, maior tranquilidade. Vou deixar, inclusive, com a Michele Marins aqui. Irlan, o seu advogado, @... Como é que é? irlan@oseuadvogado.com.br. Perfeito. Então, queridos ouvintes, vocês já estão aí com todos os telefones, os contatos. A Michele Marins ficará com os contatos aqui. Se você precisar, liga para ela, manda mensagem para ela, porque ela tá doida para pegar o microfone aqui. Eu sinto que a Michele hoje está toda maquiada, toda bonitona, né? Está pronta para muito trabalhar. Disfarçar que eu não almocei. Ela tem que jogar na cara. Michele, bom apetite. Obrigada. Bom programa, que Deus te Muito abençoe. obrigada. Um beijo e até amanhã, queridos ouvintes. Tchau, tchau. Termina o Super Debate.